Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça e com o teu poder, edificando a tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando um pouquinho a memória dos irmãos, nós falamos sobre como a igreja na cidade de Tessalônica foi fundada. Na verdade, Paulo plantou essa igreja juntamente com Silas e juntamente com Timóteo. Ele estava na sua segunda viagem missionária. Aí ele tentou ir pregar no norte da Turquia, na região da Galácia. Foi impedido pelo Espírito Santo de avançar para aquela região. Aí ele tentou ir para uma outra região. Novamente o Espírito Santo impede que Paulo siga. Nós não sabemos de que maneira que aconteceu esse impedimento. Mas a Bíblia nos conta que durante a noite Paulo teve uma visão, provavelmente em sonho, na qual ele viu um varão, um homem da Macedônia, falando: vem e ajuda-nos. Imediatamente ele compreendeu que era para abrir o trabalho missionário na Europa. Macedônia é uma região da Europa. Uma região que ainda ele não havia viajado. Aí ele chega, viaja de navio, a viagem corre tudo bem. Chegando na Macedônia, ele passa na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos ele prega. Uma vendedora de púrpura, uma mulher importante da sociedade chamada Lídia, se converte, é salva pelo Senhor. Aí ele, pregando o evangelho na cidade, ele expulsa um demônio de uma adivinhadora, uma espécie de uma cartomante daquela época. Ele expulsa o demônio. Aquilo traz uma retaliação para a vida dele. Ele é preso juntamente com Silas. São açoitados com varas. Durante a noite estão cantando hinos. E de repente Deus traz um terremoto. As correntes todas abrem, as celas abrem. E aí Deus salva o carcereiro. O carcereiro estava para se matar. E Deus salva o carcereiro. Saindo de Filipos, eles chegam na cidade de Tessalônica e, curiosamente, por 3 semanas, eles pregam na sinagoga. Era hábito de Paulo. Paulo chegava numa cidade, ele ia para a sinagoga pregar. Primeiro povo que ele pregava era para o povo judeu. A Bíblia nos mostra que muitos judeus creram e que muitas mulheres da alta sociedade grega também creram. Porém, os judeus incrédulos se levantam contra Paulo e sua equipe e eles trazem um problema tremendo. Dentro desse problema, sob uma ameaça de prisão, uma ameaça de algo ruim, com apenas 3 ou 4 semanas em Tessalônica, Paulo tem que fugir para a cidade de Bereia. Aí ele, durante a noite, faz uma viagem perigosa e chega em Bereia. Em Bereia, novamente, vai na sinagoga, prega para os judeus. Judeus e gentios são salvos. Só que os judeus de Tessalônica ficam sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, cidade próxima. O que eles fazem? Vão atrás de Paulo. Aí Paulo foge para Atenas. Chegando em Atenas, ele começa a exercer seu ministério de pregação. Só que Paulo está pensando naquela jovem igreja que foi plantada. Afinal, ele ficou apenas 3 ou 4 semanas na cidade. Uma igreja muito jovem, sem nenhuma base cristã. Aí o que ele faz? Ele envia Timóteo a Tessalônica de volta. Timóteo vai para Tessalônica, acompanha a igreja, e aí Timóteo retorna. Só que Timóteo volta para a cidade de Corinto. Também na Grécia, lugar que é chamado hoje Grécia. E aí em Corinto ele se reúne com Paulo, explica os problemas que estão acontecendo. E aí Paulo escreve essa primeira carta para orientar a igreja.
E o que está sendo questionado aqui? O que está sendo questionado aqui era a autoridade e a honestidade de Paulo. Naquela época havia muitos pregadores itinerantes. Havia muitos filósofos, que eram chamados de sofistas. E como esses pregadores faziam? Eles não eram cristãos, eles não eram bíblicos. Alguns defendiam religiões pagãs, alguns defendiam linhas de pensamento, alguns defendiam ideias novas. Aí eles chegavam numa cidade, esses homens tinham uma oratória excepcional. Eles tinham uma maneira de entreter, de trazer uma diversão para o público. E eles acabavam atraindo multidões. E qual que era o objetivo deles? O objetivo deles era tirar dinheiro das cidades que eles passavam. O objetivo deles era conseguir mulheres que, desavisadas, traziam eles para casa e, além de sustentá-los, prestavam favores sexuais para esses oradores. Esses eram os chamados sofistas. E eles eram muito conhecidos. E o papel desse povo era um só: tomar dinheiro do povo. Mais ou menos igual a hoje pessoas que se dizem pastores e não são, e estão lá só para tomar dinheiro do povo. Sabe como a gente brinca, o pequenas igrejas, grandes negócios? É gente interessada só em tomar grana, em tomar dinheiro, em abusar do povo. Só que diferente desses sofistas, os sofistas não eram cristãos. Infelizmente hoje tem gente que usa fé cristã para roubar o povo. Então essa argumentação que Paulo está trazendo hoje, olha que interessante, ela é atual. Porque veja, não somente existem falsos pastores, mas em outras religiões, por exemplo, tem um médium famoso, que inclusive consultava muitos artistas importantes, que está preso, acusado de abusar sexualmente de clientes. A gente percebe também em outras religiões pessoas que estão lá só para tomar dinheiro. Então, o diálogo que Paulo vai dar aqui, Paulo vai defender o seu ministério. Só que ele vai fazer isso de uma maneira prática, nos ensinando como que você pode avaliar um pregador. O que eu tenho que lembrar? A Bíblia fala que o pregador ele tem que ser correto. Tem que ser um cara honesto, não pode ser acusado de nada, tem que governar bem sua própria casa, tem que ter bom testemunho dos de fora. Mas, somando-se a isso, o pregador não apenas tem que ser correto, ele tem que parecer correto. Determinadas atitudes não pegam bem para um pregador. Principalmente atitudes ligadas ao uso do dinheiro. Pregadores que ostentam muito, que têm muita riqueza, que querem mostrar muita coisa, eles causam desconfiança no povo. Ainda mais num país como o nosso, que nós não temos muitas posses. Agora, Paulo, ele vai dar a fórmula de como você avaliar o pregador. Porque ele vai mostrar através da vida dele aos Tessalonicenses que os interesses dele eram puros. E é muito fácil você avaliar o pregador. Depois de você ver esse capítulo aqui, fica muito fácil. Porque a coisa é bem clara, a Bíblia é simples, as verdades de Deus são extremamente simples. E ele começa o diálogo falando o seguinte, no versículo, fala, olha, a minha estada para com vocês não foi vã. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, veja, que houveram conversões, que assim que ele começou a pregar em Tessalônica, o Espírito Santo veio e salvou. Então, primeira marca de uma igreja bíblica, de um pregador bíblico,
A pregação de uma igreja bíblica sempre vai apontar para a verdade do Evangelho e para conversões, pessoas sendo transformadas, mudadas de vida. Entendeu? O papel de um pregador, o papel de uma igreja é apresentar o Evangelho, não somente o Evangelho, as verdades cristãs que mudam vidas. Então Paulo já começa assim, falou, a minha história de vocês não foi vã. E aí ele vai continuar, versículo 2. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Olha que interessante, Paulo ele vai usar a seguinte figura. Os sofistas, os falsos pregadores, queriam vida boa. Paulo em Filipos levou uma surra, levou um couro, foi castigado com varas, foi preso, acorrentado pela mão, acorrentado pelo pé. O que ele está falando? Ele falou, olha, vocês viram, ficaram sabendo, vocês viram as marcas do meu corpo, como eu cheguei aí em Tessalônica. Eu apanhei por causa do Evangelho, eu fui preso por causa do Evangelho. Só que em vez de eu me acovardar, o que eu fiz? Eu me enchi de coragem, cheguei em Tessalônica e continuei pregando. O que Paulo está mostrando? Veja, o pregador que é oportunista, o sofista, o lobo, na primeira dificuldade vai falar o quê? Nossa, essa profissão aqui para mim não está dando certo. Eu vim aqui para essa cidade para ganhar dinheiro, eu vim aqui para essa cidade para levantar uma grana, e o que aconteceu foi que eu apanhei. Vou mudar de área, vou mudar de profissão, porque isso aqui é muito perigoso. O que Paulo fala? Paulo fala o contrário, fala, ó, vocês ficaram sabendo que nós apanhamos, nós fomos presos, a coisa não foi fácil, mesmo assim, em vez da gente se acovardar, eu me enchi de coragem e cheguei em Tessalônica e preguei o Evangelho, mesmo com risco de ser retalhado, de ser perseguido novamente. Então o que você percebe? A atitude correta de Paulo como pregador. Ele abriu mão do conforto pessoal dele para anunciar o Evangelho aos Tessalonicenses. Então aqui ele está fazendo um jogo, uma comparação, tá vendo? Olha os lobos como é que fazem. E olha quem é correto que faz. Mesmo com prejuízo da sua própria saúde, da sua própria vida. Quem é o pregador de Deus, ele vai falar do Evangelho, mesmo debaixo de perseguição e desconforto. Amém? E aí ele continua, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Olha que interessante, ele traz aqui 3 marcas. Primeira coisa, ele não usou de palavras mentirosas, ele não usou de uma linguagem que agrada. Por exemplo, hoje você cai na internet, tem aqueles pregadores da teologia do coaching, ou tem aqueles pregadores da prosperidade, ou até tem algumas igrejas que quando você chega na igreja, primeira coisa que você ouve, você é especial para Deus. Hoje tem pregador que fala, você é o ponto fraco do coração de Deus. Deus tem sonhos para você. Deus é apaixonado por você. Os irmãos já ouviram várias pregações aqui. São pregações que massageiam o ego, que massageiam o eu. E essas pregações atraem muita gente. O que Paulo está falando? Olha, quando eu fui pregar, eu não falei dessa maneira. O que eu apresentei para vocês foi o seguinte, a condenação do inferno e a salvação em Cristo Jesus. Exatamente isso que eu preguei. E tem mais,
Quando eu estava entre vocês, eu também não fiquei procurando mulheres. Porque uma das marcas dos lobos é que a primeira coisa que ele arrumava era uma mulher carente para se instalar na casa dela, ficar comendo de graça e tendo favores sexuais. Entendeu? E que mais que ele fala? E não agir com fraude, não agir com mentira. Sempre o que eu apresentei para vocês foi a verdade. Paulo novamente está fazendo um contraponto entre ele e os pregadores itinerantes, os sofistas. Mas o interessante é que ele está dando fatos. Ele pode falar com total confiança, porque ele sabe exatamente o que ele falou, o que ele ensinou e qual foi a postura dele. Amém? Vamos seguir, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Olha que interessante. Paulo está falando aqui o seguinte. Veja. Ele não veio com uma linguagem para agradar. Ele não veio com uma pregação corrupta. Uma pregação distorcida. Mesma coisa aqui na igreja. Várias vezes os irmãos ouvem frases bíblicas que são difíceis de ouvir. Que nos confrontam. Que nos desafiam. E não pense que para mim que estou pregando, o evangelho não fala da mesma forma. A Bíblia confronta tanto ao pregador, como a sua plateia. A quem está ouvindo, a palavra é viva. E ela vem de encontro ao nosso coração. Eu também sou confrontado pela palavra que eu prego. E uma coisa eu posso dizer para vocês, muitas vezes a Bíblia não é agradável. A gente ouve o que não quer ouvir. Aí eu pergunto, você vai para uma igreja, só ouve frase de efeito. Você vai ficar rico, você vai ter carro bom, você vai ter casa boa. Você não vai ter doença. Seus filhos vão crescer tudo bonitinho, gordinho, fofinho. Você vai viajar de férias 3 vezes por ano. Você vai ter um bom emprego. É bom ouvir isso? É ótimo. Agora você chega numa igreja e ouve o seguinte, olha, você é pecador. E esse pecado te faz inimigo de Deus. E ao ser inimigo de Deus, você está debaixo da ira de Deus. E essa ira de Deus vai te lançar no inferno pela eternidade, onde você vai ser atormentado pelos séculos dos séculos, amém. É fácil ouvir isso. Isso é um tapa na cara. Mas aí o pregador vai continuar. Porém, a boa nova, que é a palavra evangelho, é que Deus muito nos amou e mandou seu Filho Jesus, que abriu mão da forma que ele tinha, como ele era Deus, magnífico, e veio como ser humano. E morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar, para que a partir dali, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E deixa eu te falar mais. Depois de crer, você vai ter lutas. Depois de crer, muita gente vai virar a cara para você. Depois de crer, você vai ser um esquisito no mundo. Porém, o que está reservado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É bom ouvir falar disso no futuro? É. Mas não é bom ouvir a primeira parte, que você vai ter luta, você vai ter perseguição, você vai ser mal compreendido, vai ter parente seu que vai virar a cara, vai ter amigo que vai romper a amizade, vai ter gente que vai ser mandada embora do emprego. Porque esse é o evangelho. É o que Paulo está falando aqui. E aí ele fala mais uma coisa bem interessante, veja. Ele fala que o pregador bíblico, ele é provado por Deus. O que é provado? Ele é testado.
E de que maneira que Deus testa o pregador bíblico? Se aquele pregador realmente anuncia o evangelho corretamente. O pregador que anuncia o evangelho corretamente, ele é aprovado por Deus. Então, por exemplo, eu aqui pregando, eu estou debaixo de um teste. A minha mensagem tem que ser bíblica. Além de ser bíblica, ela tem que ser pura. E eu preciso tomar maior cuidado para não colocar opiniões minhas sobre o evangelho. Porque para Deus não importa muito a minha opinião. Para Deus o que importa é que eu transmita a palavra de maneira bíblica. Então eu estou sendo provado. E aí Deus vem e me aprova. O que é o contraponto? De um lado eu tenho a pregação com Jesus no centro e a obra da cruz. Do outro lado eu tenho a pregação que retira Jesus, coloca o homem no centro, e o atrativo principal da igreja é o bem-estar do homem. Já ouviu aquelas frases, Deus tem o melhor para você? Quem já ouviu essa frase? Devia falar isso para Paulo, quando ele estava preso, lá em Filipenses, lá em Filipos. Será que é bom você ser açoitado com vara e ficar preso no fundo de uma cadeia, com o pé e com a mão preso? Percebe como muita coisa que se fala hoje não é real? Agora, o que eu posso falar para você? Que servir a Cristo é bom. A paz que Cristo dá transcende todo entendimento. A força que Cristo dá quando você passa pelos problemas, ela é inigualável. Que em Cristo você tem muita alegria, que em Cristo você vê a sua família frutificar, que em Cristo você tem experiências maravilhosas, juntamente com as lutas. Isso é muito mais real. É bíblico, só que não enche igreja. Normalmente as igrejas que pregam o evangelho bíblico, elas são pequenas, não têm muitos membros, crescem muito mais devagar, porque esse evangelho verdadeiro não agrada aos ouvidos. Por exemplo, que o pessoal fala, olha, dá 10 reais aqui no gasofilácio que Deus vai te dar 100. O que o evangelho verdadeiro fala? Olha, você contribui para a igreja porque é uma honra para você. Um pecador como você poder contribuir. E é papel do cristão ajudar na igreja. Que mais que o pregador bíblico fala? Olha, você quer prosperar? Trabalha duro. Seja o melhor funcionário, seja honesto. Bota para quebrar, seja luz aonde você está. Qual pregação que vai encher a igreja? Então Paulo está falando aqui, veja, eu sou um pregador aprovado por Deus, eu vim apresentar o evangelho. Eu estou parafraseando, tá? Veja, eu fui espancado em Filipos, fui preso. E por amor ao evangelho, e por amor da sua vida, eu estou aqui pregando, correndo o mesmo risco de vida. É isso que Paulo está falando. Em contrapartida dos lobos. Que na primeira ameaça, sumiam. Porque malandro quer vida boa, pilantra quer vida boa. Não quer dificuldade de luta. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Veja, das palavras de elogio, eu já falei. Agora, Paulo aqui coloca outro fator aqui, avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. Tem a palavra avareza em espanhol? É esse significado, amor ao dinheiro. Veja, Paulo fala o seguinte, eu não vim aqui para tomar o dinheiro de vocês. Eu já vi reunião de pessoas que diziam ser pastores, entenda.
Um pregador que faz isso não é um pastor, é um lobo, entendeu? É um mentiroso, filho de Satanás. Mas eu já vi conversa de pessoas que eram ditas pastoras discutindo, não, você precisa fazer isso para tomar dinheiro do povo. Você precisa fazer aquilo, você precisa pregar de tal forma, você precisa fazer tal desafio. Entendeu? Eu, uma vez, no interior de uma igreja, estava tendo uma campanha, e quando acabou a campanha, o pregador e o pastor entraram para dentro da igreja e os dois começaram a dividir as ofertas. Eu não consigo nem expressar o que eu senti na hora. A única coisa que eu lembro bem é o seguinte: Senhor, me livra, que nunca eu faça parte disso. Entendeu? Não é confortável falar de nós mesmos. Precisa tomar muito cuidado quando você fala de você mesmo. Mas já vi muita gente falando para mim, nossa, você leva todo jeito para pastor. Você fala bem, você conversa bem. Os irmãos sabem que eu falo mais que o homem da cobra, né? Mas aí até explicar para as pessoas, eu falo, mas isso não quer dizer nada. Entendeu? Falar bem, conversar bem não quer dizer nada. Isso aí é para vendedor. Isso aí é para quem vende seguro, vende plano de saúde, para quem, entendeu? Para quem quer enrolar os outros. Entende? Eu quero saber se eu sou um homem de Deus, digno de pregar o evangelho. E se a minha pregação é bíblica. O resto não importa. Entendeu? E Paulo veio com isso aqui. Agora, eu já vi gente, que eu já vi literalmente tomar o dinheiro do povo. Tomou o dinheiro. Eu já vi gente pegando a prestação da van, da caminhoneta, que ia vencer em 3 dias, e levou para o pregador, botou no gasofilácio com a promessa de que Deus ia multiplicar aquilo. Passaram-se 3 dias, o dinheiro para pagar o carro não entrou. E a pessoa ficou desesperada. Veja, na nossa igreja nós temos o seguinte ensino. Isso eu aprendi com o meu primeiro pastor. Oferta corriqueira, 5, 10, vai, até 50 reais é um bom dinheiro, mas vai, corriqueiro. Você não consegue fazer tanta coisa com 50 reais. Você nem ora muito. Deus tocou o coração, você vai e faz, que precisa sustentar a igreja, ofertas básicas. Agora, quanto maior for a oferta, mais você tem que orar e jejuar para buscar da parte de Deus se aquela oferta é bíblica. Se Deus quer realmente que você faça aquilo, ou se aquilo é uma empolgação da sua alma. Porque eu vou falar uma coisa para você, se eu juntar aqui meia dúzia de texto, falar meia dúzia de frases de efeito, meia dúzia é 6, tá? Falar meia dúzia de frases de efeito, dá para tomar o dinheiro de muita gente. E você empolgado vem aqui, dá até a dentadura. O dente de ouro se arranca com alicate, assim, joga no gasofilácio. E eu tomo toda a sua grana. Com a técnica certa. É o que Paulo está falando aqui, eu não usei linguagem de avareza. E ele vai explicar mais à frente o que ele fez. E aí a narrativa continua. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Olha que interessante, veja. A Bíblia fala que o pregador é digno do seu salário. A Bíblia fala que quando o pregador é sustentado pela igreja, não tem nada errado com isso. É bíblico. Entendeu? E Paulo fala, ó, eu como apóstolo podia ser pesado para vocês. Eu podia pedir dinheiro. Entendeu? Mas no caso de Tessalônica, ele não fez isso. E aí ele fala o seguinte, eu não estou buscando glória dos homens, eu não estou buscando fama, eu não estou buscando fortuna, eu não estou buscando promoção pessoal, eu não estou buscando ser conhecido. Essa é uma outra marca
dos pregadores. Por exemplo, nos primeiros 10 anos meu de salvação, as igrejas que eu passei eram igrejas bíblicas, eram igrejas sérias, tinham falhas teológicas? Tinham, mas eu conheço o povo, era povo sério. Porém, eles tinham algumas distorções. E a frase que eu mais ouvi na minha vida até hoje é a seguinte: nossa, Deus tem uma obra na sua vida enorme. O irmão logo vai abrir algum ponto de pregação e vai estourar, vai encher. E eu olhava para aquilo, sabe? No começo de convertido, achava legal, falar, puxa, já pensou ter uma igreja grande? Mas hoje olhando, entendendo a responsabilidade que é pregar o evangelho, eu estou preocupado com o seguinte: Senhor, o que eu estou falando é bíblico. Quando as pessoas passam por um problema, eu estou orientando certo? Eu estou evitando, através da Bíblia, que a pessoa se machuque? Quando ela começa a se desviar do caminho, eu estou sendo um pastor que trago ela de volta para o caminho? Porque vocês vão estar lá. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, na qual nossas obras como crentes vão ser julgadas. E eu vou estar numa fila diferente da de vocês. Eu vou estar na fila dos pregadores. E vocês vão ver eu responder para Deus, tintim por tintim, do que eu falei. Percebe a responsabilidade? Aí eu vou falar bem paranaense. Imagina um jaguar que nem eu, nós cegos, com uma responsabilidade desse tamanho, diante de Deus. O pregador tem que entender isso. E você tem que ver isso no seu pregador. Porque com certeza eu vou ter coisas a responder para Deus. Lógico, Deus julga o coração. Deus julga a nossa limitação como seres humanos, mas Ele sabe se você foi correto ou não. Ele sabe se você deu o seu melhor. Ele sabe se foi honesto consigo mesmo. Da mesma maneira vocês, quando vocês erram, Deus sabe o coração de vocês. Então assim, cuidado, se você vê um pregador que busca a glória dos homens, pula fora. O pregador tem que tomar cuidado até na maneira de vestir. Ministro de louvor estão entre as pessoas que mais chamam a atenção dentro das igrejas. A pergunta é, o louvor é para quem? Existe igreja que parece que ela está querendo trazer atenção sobre si. Entendeu? Já vi irmãos falando, olha, você precisa ir lá para a minha igreja isso, minha igreja aquilo. Conversa errada. Você precisa de Cristo. Você precisa de Deus. E se você precisar, eu posso te ajudar a procurar uma igreja que seja confortável para você congregar. Se você quiser, tem a minha, você pode ir lá conhecer. Vai fazer umas visitas, veja se Deus confirma. Entendeu? Mas não buscar a glória de homens. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 7. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Olha que interessante, Paulo usa uma figura de mãe. Ele vai usar duas figuras de paternidade, então ele começa com a figura de mãe. Gente, não existe figura que eu conheça mais na terra do que a figura das mães. As mães estão prontas para dar a vida pelos filhos. Quer a prova disso? Vai no domingo à tarde, na porta de uma penitenciária, e vai ver as mães que estão visitando os filhos, e entrevista elas. Chega lá e pergunta, o que você está fazendo aqui? Estou visitando meu filho. O que aconteceu? Nossa, ele era um bom menino. Não é assim que começa? Porque a mãe sempre vai olhar algo positivo. A mãe sempre vai estar pronta a se dedicar de uma maneira única para o filho. Mesmo sabendo de todos os defeitos dos filhos. Mãe é mãe. Não tem aquela máxima que a gente fala? Amor
só de mãe? Então o que Paulo está falando aqui, olha, eu me dediquei para vocês como se fosse a sua mãe. Pronto para dar vida. Paulo está usando essa figura. E ele continua, versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Até aqui, o que Paulo está querendo dizer? Que ele não quis apenas comunicar o Evangelho. Ele comunicou a própria vida em prol das ovelhas. Ele tinha uma preocupação única com as ovelhas. O pregador tem que ter esse coração. Vou falar uma coisa para vocês. Nessa minha história de pregador, como pastor, eu fui ordenado em 2013. Mas eu estou no ensino bíblico desde o ano 2000. E eu, entre aspas, pastoreio pessoas desde o ano 2000. Vão fazer 24 anos que eu cuido de gente. Entendeu? E vou falar uma coisa para vocês, eu não sou tão bom assim. Eu não sou aquele anjo de candura, fala, nossa, o meu pastor anda 2 palmos do chão. Mas tem muita coisa que eu faço, a grande maioria delas é porque é o correto a fazer. Porque é o que tem que ser feito. E não pode deixar escapar. O pregador tem que entender que ele tem que fazer o que tem que ser feito. Por isso que Paulo fala, por isso esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que eu mesmo não seja desqualificado. Se o apóstolo Paulo tinha que pisotear sua carne, é porque a carne berrava por conforto. Mas na vida cristã, o pregador tem que estar pronto. Você tem que ver essas características. Principalmente se ele puxa a sua orelha quando ninguém fala nada. Porque falar coisa boa para você é fácil. Agora, dar bronca, puxar a orelha, pegar o cajado e trazer de volta, ninguém gosta. Os irmãos não vão falar, mas vocês já ouviram muita coisa chata de mim. Tá lá ouvindo, de repente é o chato. Quem é? O chato do pastor Maurício. Falando o quê? Exatamente o que eu não quero ouvir, aquela tranqueira. Eu já sei de pessoas aqui que ouviram coisa que olhou e falou, não acredito que ele falou isso para mim. Já não aconteceu? Lógico. Por quê? Porque o pregador tem que estar pronto para isso. Isso é dedicação. Isso é responsabilidade. Entendeu? Aí se você virar para mim e falar, pastor, não gostei do que o pastor falou, vou sair da igreja. Chegar e falar, irmão, peraí, vamos conversar, que negócio é esse sair da igreja? Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia fala? E vou tentar convencer. Se não der, vou orientar, falar, irmão, o irmão está errado, mas se o irmão quer fazer isso, não, vamos fazer de maneira correta. E eu vou estar orando pelo irmão. Entendeu? Tem gente que fala, por que eu vou amaldiçoar você? Vai secar. Sabe, gente assim? Falou que vai sair da igreja, vira bode. Eu não, falou que vai sair da igreja, eu converso. Não saia, pense, não sei o quê. Para onde você vai? Tanto é que eu não dou carta para determinadas igrejas. Entendeu? Se a pessoa pedir a minha bênção, eu não dou. Por exemplo, uma igreja que tem pastoras. Eu não abençoo, porque não é bíblico. Ah, uma igreja que tem erros teológicos graves, eu não abençoo. Já teve caso de irmão que saiu daqui, que nós oramos aqui na frente com os irmãos, estava indo para uma igreja bíblica. E já teve irmão que saiu daqui, que no final do culto eu falei, irmãos, olha, vamos nos despedir da pessoa e vamos estar orando por ela, só isso. Mas eu jamais vou trazer aqui na frente para abençoar algo que Deus não abençoa. Não sou maluco. E teve gente que eu
Cantei a bola, falei, ó, vai dar errado, por isso, por isso, por isso, por isso. Você foi ensinado assim, 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 assado. Vai ter problema nessa área, nessa área, nessa área. Lá tem povo de Deus? Tem, mas tem ensino errado, que vai confrontar. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas faz parte dessa dedicação que Paulo tinha. Percebem? Vamos seguir. Para o seu filho, você fala o que ele quer ouvir ou o que ele precisa ouvir? E ó, gente, falar uma coisa, hein? Tem coisa que a gente fala para os filhos que dói na gente. Dói na gente. Entendeu? Eu vejo o meu neto, tem hora que às vezes tem que ir de castigo pequenininho, aí faz o show, né? Mas eu penso comigo, ele precisa disso. Entendeu? Para não sofrer na vida. Castiguinho dado de maneira bíblica, de maneira correta, é ó, filé. Só que dói na gente. Não é verdade? Não dói na gente? Dói. Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 9. Deixa eu ver o relógio. Vixe. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando o seguinte, ele trabalhou em Tessalônica para se sustentar. Ele, Silas e Timóteo trabalharam, viveram a vida comum para poder pregar o Evangelho. Todo pastor tem que trabalhar? Não, por exemplo, no meu caso eu trabalho. O meu trabalho é bênção. Por quê? Porque a nossa igreja é pequena e nossa igreja não tem recursos para dar o salário de pastor. E, gente, eu não tenho nenhum problema com isso, eu amo trabalhar. Entendo até que Deus me faz trabalhar, porque sem isso eu não seria o mesmo. Me acho abençoado. Tudo bem que eu tenho o melhor trabalho do mundo. Eu distribuo Bíblias. Concorda que é o melhor trabalho do mundo? Entendeu? Mas tem igrejas maiores que sustentam. Por exemplo, Paulo fala nas suas cartas que Pedro, quando viajava, levava sua esposa. E era sustentado pela igreja. Paulo, em viagens missionárias, foi sustentado pela igreja. Mas teve lugar que ele chegou que ele trabalhou. Entendeu? E eu conheço um monte de pastor, gente humilde, que o camarada pega um dia de trabalho duro, chega em casa à noite, janta, toma um banho, bota uma roupa e vai para a igreja pregar, depois de um dia cansativo, por amor do Evangelho. Esse Brasil foi ganho por vários e vários irmãos pentecostais, gente simples, gente iletrada, que dedicou sua vida para o Evangelho. Vida dura. Estou dizendo que eu concordo com os erros dos pentecostais? Não, não tem nada a ver teologia com a pessoa. São nossos irmãos, queridos, vão passar a eternidade com a gente. Cansei de ver pastor indo de bicicletinha para a igreja. Depois de trabalhar o dia todo virando massa no sol. Entendeu? Por amor do Evangelho. Está cheio de pastores. A maioria dos pastores que eu conheço é tudo quebrado. A maioria é tudo quebrado. O cara tem que trabalhar, senão morre de fome. Mas o que a mídia fala? Que pastor é ladrão. Entendeu? Paulo está mudando essa conversa aqui. Vai aqui na vila, a maioria dos pastores, eu não conheço eles. Mas a maioria é gente dedicada. Minha diferença com as igrejas é a questão teológica. Mas eu sei que está cheio de povo de Deus. Que vai passar a eternidade comigo. Gente até muito melhor do que eu. Gente melhor do que eu. Te falo com tranquilidade isso aí. Amém? Vamos seguir. Versículo 11.
Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisses dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aqui. Veja que interessante. Paulo aqui chama a figura do pai. O pai é diferente da mãe, ele ama igual. Só que a manifestação do amor do pai é diferente. O pai normalmente orienta, dirige, puxa a orelha, dá bronca, mais bronca do que a mãe. Aqui Paulo usa a figura do pai. Para quê? Para mostrar para esse povo como que eles tinham que se conduzir como crentes. Paulo fala do chamado para o reino. Deixa eu falar algo sobre o reino de Deus. Todas as igrejas concordam que existe o reino de Deus. Tá? Algumas igrejas históricas acham que Jesus hoje, esse reino foi estabelecido. Jesus, quando subiu aos céus, falou: toda a autoridade me foi dada dos céus e da terra. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura e fazer. Então, muitos acham que Jesus já reina hoje. Por exemplo, um nome conhecido, Reverendo Augusto Nicodemos, que às vezes é uma das tirinhas. Para a linha doutrinária deles, o reino já está acontecendo, está pronto. Entendeu? Outras igrejas acham o seguinte, que como Jesus pregou para Israel, Israel não recebeu o reino foi adiado. Porque elas entendem que esse reino não é apenas um reino espiritual, é um reino político, com governo, com terra, com tudo. Como que nossa igreja pensa? Nós pensamos no chamado 3 aspectos do reino. Qual que é o primeiro aspecto? O reino hoje já existe, aonde? Em você, quando você foi salvo. Jesus falou, o reino dos céus está em vós. Qual o segundo aspecto que a gente crê no reino? O reino dos céus está sendo estabelecido como? Através do evangelismo e o crescimento da igreja. Cada um que é salvo é um cidadão do reino que vem. E aí o terceiro aspecto do reino, o reino futuro, físico. Jesus Cristo, no final dos tempos, vai vir juntamente com sua igreja, vai vencer a batalha do Armagedon e vai estabelecer um governo, um reino político em Jerusalém. Esse reino que vai ser estabelecido é a abertura da eternidade. E nós vamos reinar juntamente com Jesus. Jesus já reina hoje nos céus? Veja, de certo modo, sim. Ele está assentado num trono à direita de Deus Pai. Agora, veja que interessante. Ele mesmo ensinou, quando orares, orem, que venha o teu reino. Então quer dizer que é algo que não está estabelecido. E Paulo fala desse reino. Agora, o que entende? Esse reino tem uma constituição, que é a nossa maneira de andar. Você anda como alguém salvo? Você anda como alguém que teme a Deus? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Está diante de um problema, o que você pensa? O que Jesus faria? O que Paulo faria? O que meu pastor faria? Entendeu? E você vai tomar uma atitude de acordo com o reino. É o que Paulo está anunciando aqui, a maneira de andar dos cristãos. Amém? Deixa eu tomar mais um golinho d'água, vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 13. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opere em vós, os que cresces. Veja que interessante. Todo mundo ouve o evangelho.
quando é pregado. Todo mundo que ouve o Evangelho entende o Evangelho. O Evangelho é simples. Olha, o homem está condenado. Jesus veio, morreu sem pecado, para nos oferecer a salvação. Veja, isso é fácil de entender. Agora, o difícil é o seguinte, é você receber isso como palavra de Deus. Qual é a diferença do salvo e do incrédulo? O salvo, quando ouviu o Evangelho, teve o seu entendimento aberto, nasceu de novo, creu. Ele recebeu aquilo como palavra de Deus. O incrédulo falou, não, o que esse cara está falando não é assim. Calma lá, Deus não ia fazer isso. Quem já ouviu a frase, o Deus que eu creio não faz isso? Alguém já ouviu essa frase? Eu já ouvi um monte. Veja bem, cada um interpreta a Bíblia como quer. Não. Só existe uma maneira de interpretar a Bíblia. Eu posso ter mais de uma aplicação. Mas a maneira de interpretar a Bíblia é uma só. Não tem duas. Senão, meu Deus, eu interpretar de um jeito, com Sérgio de outro, irmão João do outro, João Mário virava uma loucura, um balaio de gato. Entendeu? Sabe o que é balaio? Cesto? Imagina um cesto cheio de gato dentro. Aí você dá umas balançadas, será que é da briga? Isso é uma gíria aqui, balaio de gato. Quando você ouvir outra vez, vai lembrar. Percebe? Você recebeu o Evangelho como palavra de Deus. Produziu um novo nascimento em fé. E você creu. Agora, as pessoas falam, isso aí não é bem assim. É o que Paulo está falando aqui, olha, vocês receberam a palavra como se fosse do próprio Deus, não como de homens. E essa palavra está operando em vós. Veja, você foi salvo, porque a palavra é viva e eficaz. E alguém só pode ser salvo pela pregação do Evangelho. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Entendeu? Fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Tem que pregar o Evangelho. E qual que é o Evangelho? O Evangelho é simples, nós somos pecadores. Esse pecado nos torna inimigos de Deus. Ao ser inimigo de Deus, eu estou debaixo da ira. Essa é a realidade do ser humano. Todos que entram no planeta entram assim. Mas a boa nova é o Evangelho. É que Deus se fez carne, habitou entre nós como homem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz para nos purificar. A partir dali, todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Isso é o Evangelho, não é Deus tem sonho, Deus te ama, Deus... isso é papo furado. Isso aí vai gerar falso crente. Por isso que eu defendo que um dos maiores campos missionários do Brasil é a igreja evangélica. Na minha avaliação, pelo menos a metade da igreja evangélica não é salva. Porque não nasceu de novo. Porque ouviu um evangelho falso. Evangelho falso gera falso crente. Tenta lembrar quando você creu, você enxergou o inferno. Você viu sua triste situação, você viu que você não tinha como escapar. E ao ver que você não tinha como escapar, você se apegou com Jesus Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua força, com todo o seu vigor. A partir daquele dia você nunca mais foi o mesmo. Aquilo mudou sua vida. Se você realmente foi salvo. Porque tem gente que não aconteceu nada. Entendeu? Mas tenta lembrar, quando caiu a ficha. De vez, plim, nossa. Você viu a sua triste situação. Se você não enxergar a sua triste situação, você não precisa de Deus. E o sacrifício da cruz não é nada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 15. Não, versículo 14, perdão. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecesses de vossos próprios concidadãos,
o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Olha que interessante, o que Paulo está falando aqui? Veja, o povo judeu era um dos maiores perseguidores de Paulo. Os judeus, eles odiavam os pregadores cristãos. Eles faziam de tudo para deter a pregação do evangelho. A igreja em Jerusalém foi perseguida por judeus. O que acontece? Paulo está falando, olha, da mesma maneira que as outras igrejas foram perseguidas, vocês também foram. Perseguição é a marca do cristão. Se você não tem nenhum grau de perseguição, nunca teve nenhum tipo de desconforto por causa da verdade do evangelho, tem alguma coisa errada com o seu testemunho. Provavelmente você é um agente secreto do evangelho, 007. Eu não abro minha boca, não tenho problema. Sou salvo, sou. É estranho o crente que não abre a boca? É. Mas tem gente que é agente secreto do evangelho. A turma conta piada suja, anedota suja do lado dele e dá risada. Eu se contar anedota suja do meu lado, fecho a cara. Olha pra cara do cara assim. Pode ser quem for. Fecho a cara. A que foi? Falou, não, é que eu não curto piada suja. Não gosto que fala palavrão. Piada. Entendeu? Ah, virou santão. Não, não é isso. Só estou querendo agradar a Deus. Estou querendo ser coerente com a minha fé. Quer que eu te conte uma piada limpa? Vamos dar risada agora. Entendeu? Simples assim. Agora tem gente que... Gente, algum tipo de desconforto você vai ter por causa do evangelho. Não tem. E aí, caminhando para o fim, Paulo falando dos judeus, versículo 15. Aqui ele está falando de judeus, tá? Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, vírgula, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. O que Paulo está falando? Veja, a Bíblia mostra que quem matou Jesus foi Pilatos e Herodes. Mas ela também fala Anás e Caifás, os sumos sacerdotes judeus. E ela também fala de uma multidão de judeus. Então Paulo fala, olha, os judeus mataram Jesus. E não só isso. Eles também impedem que o evangelho seja pregado a vocês, gentios. Porque na cabeça do judeu, só o judeu podia ser salvo. Entendeu? Para você ser salvo, você tinha que aderir ao judaísmo. Aí, o que eles faziam? Faziam de tudo para que o evangelho não fosse pregado. E aí Paulo fala o seguinte, eles só estão enchendo a medida da ira. Olha que interessante. Aproximadamente 20 anos depois, Jerusalém vai ser cercada pelo marechal romano Tito. Vai ser totalmente destruída. E o povo judeu vai ser arrancado de lá. E espalhado pelo mundo. Para voltar só 2000 anos depois. Porque, veja, existe um conceito na Bíblia que é o vaso de ir enchendo. Você hoje, no mundo ocidental, você vê injustiça? Você vê blasfêmia contra Deus? Você vê blasfêmia contra Jesus Cristo? E você não pergunta a Deus, por que o Senhor não destrói tudo? Ah, talvez você seja mais santo que eu. Eu pergunto, Senhor, por que o Senhor não morre tudo? Entendeu? Eu sou daqueles assim, irmãos. Eu tenho confiança que todos os eleitos vão ser salvos. O Deus que eu sirvo, elegeu, ele salva. O eleito é filho de Deus. Quem não é eleito é filho do diabo. Fez injustiça. Eu quero estar lá no julgamento e falar, justos e verdadeiros são seus juízos. Que é o que a Bíblia fala que os santos vão dizer no Apocalipse. Eu não tenho muita frescura, não. Não tenho problema nenhum com isso.
Porque eu fico indignado quando irmãos nossos são mortos. Tem vídeo que eu vejo na internet que não dá nem para mandar no grupo da igreja. Homens que o mundo não merecia, morrendo igual um porco. Por ser cristão. Em média, 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo por ano. Entendeu? Aí sabe por que não acontece? Porque o vaso está enchendo. Deus, ele trabalha por medida. Quando ele fez a promessa para Abraão e falou, olha, eu vou mandar tua descendência ser escrava numa terra longe, porque o vaso da ira dos amorreus ainda não encheu. O que eu quero te ensinar? Você vê muita gente fazendo injustiça. Você vê muita gente fazendo coisa errada. Você vê povos blasfemando contra Deus. Olha o nosso carnaval, o nível de blasfêmia está cada ano pior. Entendeu? Eu fico perguntando o que um crente consegue ver numa televisão do capeta que nem aquela. O que alguém que quer ser cheio do Espírito Santo faz parte dessas coisas? Não consigo entender. Entendeu? Você quer ser cheio do Espírito Santo e assiste aquela tranqueira. Filhos de Belial. Aí você fala, Deus, por que o Senhor não destrói tudo? Porque o vaso está enchendo. Agora, veja que interessante, olha a sua volta. Gente, tem que lembrar o conceito. Deus é amor? Deus é amor. Mandou Jesus. Deus é juízo? Sim, Deus está irado contra os pecadores. E é só você olhar no mundo em volta e você vê a ira de Deus se manifestando. Romanos 1 fala, do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens que não deram glórias a Deus. Paulo escreveu isso 2000 anos atrás. Olha os terremotos, olha os maremotos, as catástrofes, as pestes, as guerras. Quanta coisa ruim acontece. Quantas vidas destruídas. Quantas pessoas, às vezes inocentes, que sofrem isso. Por quê? Porque Deus está irado contra o pecado. Porque os homens não creem em Jesus. Os homens não recebem o Evangelho. Os homens são rebeldes contra Ele. Entendeu? Porém, em tudo isso, Deus ainda age com graça. Porque senão Ele já tinha destruído tudo. Eu estava vendo esse último terremoto da Turquia, quanta gente foi salva por milagre. Tinha gente orando ali. Foi salva por milagre. E tinha gente que não para 2 minutos para pensar quem é Deus. E Deus livrou da mesma maneira, porque Ele é bom. Só que eu não posso confundir a bondade de Deus com a ira de Deus. São duas gavetas diferentes. Como orar nesse caso? Senhor, Tu és justo, sabe como tratar. Mas que o Teu reino venha. Que a Tua vontade se cumpra. Por quê? Porque você tem confiança que Deus é bom. Você tem confiança que Deus é justo. Olha quantas situações com a gente, à nossa volta, pessoas conhecidas nossas, que Deus agiu por pura misericórdia. A pessoa podia ter morrido, Deus foi lá e livrou. A pessoa era para ter caído doente, Deus foi lá e curou. E ela nem para pensar 2 minutos em Deus. Porque Deus é bom. Porém, não se brinca com Deus. Qual é o nosso papel? Realmente é se apegar, ir atrás, fazer tudo que está ao meu alcance para agradar o meu Senhor e Salvador. Esse é o meu papel. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos te agradecendo, oramos pedindo em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, nos capacitando a cada dia mais te servirmos de todo o nosso coração. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa semana nós vamos estar continuando.